Aqui você se vê. Alô, amigos do Abrindo o Jogo. Nosso programa de hoje foge um pouco àquela linha de trazer petropolitanos para mostrar a petropolitanos. Hoje, em função do nosso feriado aí da Proclamação da República, nós conseguimos ter a sorte de achar uma pessoa do mais alto gabarito na área médica que estava conhecendo a nossa cidade. Nós também vamos fazer uma enquete turística para saber como foi a aceitação ou não da nossa cidade, mas uma pessoa que vai ter a oportunidade de esclarecer a vocês muitos pontos interessantes da área da saúde. Nossa entrevistada de hoje é a doutora Verônica Magalhães. Rapaz, ela tem uma qualificação tão maravilhosa que eu vou ter que pedi-la que me ajude mais alguns minutos, porque é médica, pesquisadora de vários laboratórios dos maiores do mundo, formada em administração hospitalar, formada em medicina na USP. Mas para não ficar falando bobagem, eu vou cumprimentar a nossa entrevistada, doutora Verônica. Que bom que a senhora pôde dispor desse tempo e estar aqui junto com a gente, com os nossos telespectadores, para que a gente pudesse fazer muitas perguntas que, na maioria das vezes, as pessoas as têm, mas não sabem formular e não têm uma resposta abalizada para essas perguntas. Eu vou dar boa tarde, bom dia e boa noite para a senhora, porque, em função dos horários de exibição, nós nunca sabemos qual seria o comprimento exato. Doutora, obrigado pela sua presença aqui em nossos estúdios. Muito obrigada pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar bastante. Como o Marcos falou, eu sou médica, eu me formei pela USP em 2003, fiz residência em Medicina Física e Reabilitação e depois ainda uma subespecialização em Neurofisiologia Clínica. Em 2009 eu fiz um curso de pesquisa clínica de Harvard e trabalhei como diretora clínica da parte de reabilitação do Hospital das Clínicas e atualmente eu trabalho na indústria farmacêutica. Eu sou gerente médica de produtos da linha metabólica da Alexion do Brasil, uma empresa que cuida de pacientes com doenças raras. Doenças raras, né? Essas doenças raras, elas não têm fim, né? Porque cada vez que aparece uma doença que não se conhecia, então, é mais uma doença rara, né, doutora? Atualmente, existem de 7 a 8 mil doenças raras documentadas no mundo. Meu Deus. E a definição que o Brasil usa para doença rara é a definição da OMS, que seriam 60, uma doença rara é aquela que tem por volta de 65 casos para cada 100 mil habitantes. Quer dizer, não é uma coisa comum como uma hipertensão ou uma diabetes, né? Que, por exemplo, diabetes afeta 10%, em torno de 10% da população. É uma coisa bem mais customizada. O paciente, às vezes, pode ter uma herança genética, essa doença, ou pode ser adquirida algum patógeno, por exemplo, um vírus que desencadeou alguma reação imune no seu corpo e você desenvolveu a doença. Mas, enfim, a definição é essa. É rara, mas o paciente pode ter uma carga de sofrimento e comprometimento da qualidade de vida grande e, por isso, requer, às vezes, tratamentos bem específicos. Por isso que, geralmente, são tratamentos caros, né? Sim, sim. Em geral, as doenças raras, os medicamentos são caros e o próprio... Específicos, né? Exato. E também a questão do todo o processo de reabilitação, porque dependendo do comprometimento da parte física do corpo e também emocional, né? O paciente precisa, às vezes, de fisioterapia por muito tempo. Fisioterapia não só motora, mas respiratória, acompanhamento psicológico. Muitas vezes pode precisar de uma nutrição específica, dependendo da doença. Que coisa. Então, A parte psicológica sempre me chama a atenção, né? Vou
fazer uma pergunta. Senhora, não sei se a senhora teria se dado de pronto assim. Qual é o percentual da importância do acompanhamento psicológico na reabilitação do paciente de uma doença rara? É essencial, porque, assim, sei lá, todos os pacientes, eles vão ter essa carga de, eu tô com uma doença rara, às vezes eu não consigo acesso para o tratamento, né, seja o reabilitacional ou o tratamento medicamentoso. Eu vou de fila em fila procurando alguém que me ajude. Às vezes eu não entendo nem a doença que eu tenho. Isso vira um ciclo vicioso. Exato. Né? Então, piora o paciente. É o que eu falo para as meninas da psicologia quando a gente trabalhava no centro de reabilitação. Sem a parte do apoio psicológico, da psicóloga, desse acompanhamento a longo prazo, o paciente sempre vai cair num processo de depressão ou ansiedade e que vai comprometer ainda mais o quadro clínico dele e pode, né, mesmo às vezes você fazendo o tratamento de reabilitação motora, ele não melhorar porque ainda está na cabecinha que ele não entende nem o que ele tem de doença. Entendi. Ele fica perdido, né? Em opiniões de várias pessoas. Isso. Bacana. Eu tinha uma parte prática que eu gostaria de aproveitar a sua presença aqui e esclarecer a mim e aos nossos telespectadores, porque é uma pergunta recorrente. Doutora, gerir recursos no Brasil para a saúde. A pessoa tem que ser especializado, tem que ser um expert ou tem que ser um daqueles que está sentado à direita de Jesus Cristo para poder resolver? Acho que um pouco de tudo, Marcos. Porque a complexidade, quando a gente fala em saúde, né? Vamos falar em gestão de saúde. Pode ser apontado como o grande problema a falta de uma gestão afinada ou mesmo se tiver uma gestão maravilhosa, a saúde é sempre um buraco sem fundo para fins de recurso. Desculpe interromper a senhora. Imagina. É o que a gente fala na saúde, né? A demanda sempre vai ser infinita para uma oferta que é limitada, né? Porque por mais que eu contrate médico, por mais que eu crie hospital, por mais que eu abra leito, sempre vai ter um déficit. É porque a população mundial ela sempre aumenta, né? Porque morre mais gente do que nasce. Não, ao contrário, né? Nasce mais gente do que morre. Mas o que a gente está vendo na curva, a pirâmide populacional brasileira, o que a gente vê é um grande envelhecimento. Entendi. Então, por exemplo, invertendo? Tá um barrilzinho. Tá um barrilzinho, né, ainda. Mas a tendência é cada vez mais, porque as mulheres brasileiras estão tendo menos filhos, né? Sim. A tendência é sempre priorizar o trabalho, a vida profissional. Então, elas estão tendo filhos mais tardiamente. Então, e as pessoas, devido às questões sanitárias, né? E de medicação e acesso, por pior que seja, ainda está muito melhor do que antes o acesso. Então, as pessoas estão conseguindo envelhecer mais, com mais saúde, morrendo mais tarde. Então, o que a gente vê, esse processo de envelhecimento tem um grande impacto. A gente fala muito de previdência social, mas na saúde, esse impacto, do meu ponto de vista, é gigantesco, porque você tem que ter um sistema de saúde preparado para essa população que está vivendo mais. E não é só a população, entre aspas, saudável que está vivendo mais, a população que, por exemplo, tem uma deficiência física está vivendo mais. Também. O que eu faço com uma pessoa que é jovem, por exemplo, ficou paraplégico, e aí quando ele envelhecer ele vai ter mais problemas de saúde e não vai ter, por exemplo, a família, um cuidador específico para cuidar. Quem que vai cuidar dessa pessoa no sistema de saúde? Vai ter um sistema de manutenção, um home care, alguma coisa para cuidar dessa pessoa? Ela vai ficar jogada? E como planejar tudo isso? O que falta para a gente, que a gente vê muito na Europa e nos Estados Unidos, é planejamento. Porque agora a gente teria que estar planejando como é que vai ser o nosso sistema de saúde daqui a 10 anos. E como a gente fica correndo atrás, tentando apagar incêndio, a gente não tem tempo para pensar no futuro. Está enxugando gelo. Exato, é o que a gente está fazendo agora. Então, por exemplo, nos últimos anos, houve um fechamento de 34 mil leitos do SUS. E está fazendo falta porque são leitos de pediatria, são leitos voltados para aqueles pacientes mais graves. E, assim, a gente já tem uma população aumentando, uma população envelhecendo. E você está fechando o leito, é super complicado. Tudo na isso. contramão. É super complicado. Que coisa. Eu fico vendo a quantidade de gente que fala sobre saúde no Brasil, né? Parece que até agora o nosso presidente aí, o eleito, né, vai, não sei se foi ele, não
não sei de onde partiu essa ação de encerrar o contrato com todos os médicos cubanos, né? Quero saber como é que isso vai ser resolvido, porque o déficit parece que será entre 11, 12 mil médicos e eles deixarão o Brasil, parece que até 25 de dezembro ou 30 de dezembro. A população já acostumou com o trabalho deles, independente deles terem diploma revalidado, independente de qualquer coisa. Eles existiam na vida dessas pessoas, né? Como é que isso fica na sua compreensão a curto prazo para que essas pessoas não sejam desassistidas? O que a senhora acha que tem que acontecer? Nesse sentido aí, a contratação era, pelo que eu entendia, do Mais Médicos era em nível federal. E aí cada estado e município geria da melhor forma esse recurso. Sim. O que eu soube na época é que muitos médicos cubanos entraram no lugar da contratação também de médicos brasileiros. Eu acho que agora tem que ter uma priorização de contratação de médicos brasileiros, recém-formados ou não. Por exemplo, tem muitos médicos brasileiros que estão se formando em Bolívia, em outros países, né, da América Latina, e poderia haver uma priorização da contratação desses médicos através, eles fazem, né, aquela prova de revalidação, tudo direitinho, para ter um CRM normal, né, a licença para trabalhar no Brasil, e ser direcionado para essas regiões, vamos dizer assim, que estão mais desassistidas. Então, por exemplo, a gente sabe que o Nordeste, o Norte, tem, né, no nosso país um déficit de número de médicos, né? A maior concentração está aqui no Sul-Sudeste. Então, se pudesse contratar o mais rápido possível os recém-formados, fazer uma prova de revalidação para que eles pudessem fazer logo essa prova e ser direcionados para essas regiões que estão com déficit seria o ideal. Os que são formados fora do Brasil, Isso, né? E sempre priorizando a atenção primária, né? Que é o que a gente precisa. A gente tem o postinho de saúde, atenção primária. Médico da família. Médico da família. É importante esse tipo de médico que cuida da população que está mais isolada e mais carente, que tem essa visão global da medicina, então ele consegue avaliar um paciente geriátrico, um mais idoso, consegue avaliar uma criança e sabe que se tem uma complexidade maior naquele caso, tem que mandar para um centro de referência, não tem jeito, mas que ele consiga fazer uma avaliação e acompanhamento, né, daquela comunidade, junto com uma equipe multidisciplinar, né, porque o médico sozinho não resolve, como a gente tinha falado, claro, né? Às vezes precisa de um enfermeiro, precisa de um auxiliar de enfermagem, precisa de um fisioterapeuta, precisa de uma psicóloga, um nutricionista. Então, a equipe multidisciplinar na unidade básica seria importante e relevante para isso. Uma coisa interessante nessa última eleição agora é que as pessoas carimbaram os políticos que ganharam de políticos digitais. E os políticos que perderam são os políticos analógicos. Não é verdade? Baseado nessa quantidade de informações que são necessárias para gerenciar a saúde e para que a gente tenha uma redução do custo, né, de gerenciamento dos serviços prestados à população, será que não valeria a pena agora a gente criar os médicos digitais também? Porque esses médicos teriam acesso a informações que veriam num prontuário eletrônico do paciente. Como é que a senhora vê isso? A senhora que é especialista em gestão hospitalar. Eu acho que teve uma época que até se discutiu, porque a gente tem um número SUS, né? Todo mundo que já foi em algum serviço de saúde tem um número SUS. Que tivesse um prontuário único do paciente, por exemplo, num cartãozinho com chip, como você é super digital, você já sabe, né? Aí o médico insere aquele cartãozinho, já tem toda a informação do paciente, um prontuário eletrônico, se já fez cirurgia ou não, se já teve um acidente ou não, se tem algum problema previdenciário ou não, né? Que muita gente pode estar, por exemplo, já classificada, está inválido permanentemente para o trabalho. Se tem alergia a algum tipo de medicamento. Exato. Os medicamentos que está usando, mas isso você pode responder melhor que eu. A gente precisa de um banco de dados muito bem estruturado,
de fácil acesso no Brasil inteiro, porque, por exemplo, eu estou em São Paulo, sou de São Paulo e estou passeando aqui em Petrópolis. Se Deus me livre, acontece alguma coisa comigo, mas eu estou com o meu cartãozinho, se eu chego num pronto-socorro, conseguem acessar toda a minha informação? Exato, vão saber, por exemplo, que eu tenho alergia a um anti-inflamatório específico, por exemplo, e sabem me tratar direitinho. Mas depende de recurso, como você falou, né? Na área de tecnologia da informação, aí precisaria sim. Isso começaria aonde, doutora? Eu acho que tem que começar sempre na atenção básica, porque a porta de entrada do sistema de saúde teria que ser a atenção básica, né? Se você vê grandes sistemas de saúde, como por exemplo o inglês, né, o NHS, eles dão muita prioridade para a atenção básica. Então você tem aquele médico, como eu já tinha comentado, de família, ou general practitioner, e ele cuida de todos os pacientes de uma região e ele está lá focado naqueles pacientes e qualquer coisa fora do padrão ele tem acesso ao prontuário. Até a unha encravada do cara, sabe tudo. Exato. E ele sabe encaminhar quando precisa, mas ele também só encaminha quando precisa, né? E por isso você, entre aspas, oneraria menos o sistema. Ele filtra o que ele pode resolver no primeiro momento, ele já liquida a fatura sem gerar nenhum tipo de trabalho para o próximo passo, não é isso? E eles têm muito protocolos específicos de tratamento para cada doença, né? Seja mais simples ou mais complexa, que aqui no Brasil a gente também tem, né? Tem se estabelecido os PCDTs aqui no Brasil, que são os protocolos e diretrizes de tratamento e diagnóstico. E isso sendo ampliado, você pode ter como um guideline para o médico, então ele sabe o que fazer com o paciente, é como se fosse um fluxograma. E aquilo que você falou, o que é mais complexo, ok, eu vou ter que encaminhar, porque daí já precisa de uma cirurgia específica ou um exame específico. O que eu consigo lidar ali, prescrever, medicar, cuidar, eu já resolvo eu, médico e minha equipe multidisciplinar. A senhora, nessa sua longa carreira, já foi como se tivesse jogado na seleção brasileira. Já foi ponta esquerda, foi ponta direita, já foi atacante, já foi goleiro e tal. Dessas funções múltiplas que a senhora já teve até hoje, qual é a que atraiu mais, durante a sua carreira profissional, a sua atenção? O que a senhora gostou mais de fazer? Então, é que tem várias coisas que a gente gosta de fazer, né? Pergunta chata. É difícil escolher, mas a administração pública é bem interessante, né? Porque você está na ponta ainda, eu ainda atendia paciente, mas via a complexidade de lidar com todos os recursos e distribuir direitinho para que nenhuma área ficasse com déficit e todos os pacientes fossem atendidos com qualidade, que era isso que a gente prezava no serviço lá de reabilitação, e garantindo o acesso àqueles pacientes mais graves. E na indústria farmacêutica agora, o que eu gosto muito é a parte de pesquisa, de estudar esses novos medicamentos, quer dizer, cada semana sai um paper novo e você tem que se atualizar e saber o que está acontecendo. A senhora tem comunicação com a maioria das grandes indústrias mundiais de produção de medicamento e eles editam esses papers para garantir, por exemplo, a autoria de algumas coisas, não é isso? Os grandes journals, por exemplo, New England Journal, JAMA, isso, todos esses você tem as publicações que às vezes sai alguma coisa tão relevante que chama atenção independente da sua especialidade, né? Ou algum guideline novo que te chama atenção independente também da sua especialidade médica. E aquilo vira foco de discussão em qualquer grupo médico, e aí você começa a discutir o assunto, a droga nova, a indicação. E às vezes uma coisa que aconteceu lá, por exemplo, na Alemanha, pode ser um missing link de uma coisa que está acontecendo aqui, a pessoa toma conhecimento e isso diminui o tempo da sua pesquisa? Exato, esse benchmark é super importante, né? Saber o que alguém já fez antes para ser um modelo a ser seguido e você repetir. Exato, e você já pula a parte de falhas, né? Porque tanta tentativa e erro, e aí como a pessoa já conseguiu aquilo, aquele centro de estudo, aquele pesquisador já conseguiu antes a resposta, para que você ficar perdendo tempo se você já consegue alinhar o processo e aplicar de uma forma mais rápida. A senhora já teve algum tipo de trabalho publicado já em alguma... Eu já tive 3 estudos publicados em revista local brasileira, Acta Fisiátrica.
um sobre fibromialgia, que são aquela doença que a pessoa tem uma dor generalizada, que compromete muito a qualidade de vida, a pessoa não consegue... Não passa nem com aqueles analgésicos poderosíssimos, né? Não passa, e o mais importante na fibromialgia é a atividade física, né? Porque é como se fosse um ciclo que o músculo está parado, aí você tem dor. Aí porque dói, você continua parado. Você tem que quebrar aquele ciclo, porque senão o paciente não vai melhorar nunca. Entendi. E mesmo quebrando o ciclo, aí com atividade física, com psicoterapia, com medicação, a paciente ainda tem um grau de dor, né? É uma doença que a gente fala, a gente controla, né? Não tem uma cura que a gente pode falar, a pessoa ficou com 0 de dor. Isso tem um nome, né? Essas doenças são... As doenças crônicas, dor crônica, Isso. exato. A fibromialgia está dentro, é um tipo de doença. Desculpa a ignorância da terminologia. Imagina. É uma das doenças que cursam com dor crônica, né? Dor crônica a gente define aquela dor que dura mais de 3 semanas. E esses trabalhos devem ser, por exemplo, assim, para a sua profissão, coisas muito gostosas, né? Da gente ver, estar contribuindo. Sim. E muitas pessoas devem dar feedback em função desses papéis, não é verdade? Sim, Muitas sim, pessoas ligam sim. e discutem e dão outras informações. Sim, e um trabalho pode gerar outros, né? Então você publicou um estudo, alguém achou interessante alguma parte específica daquele estudo e pode gerar um outro estudo e gera mais discussão. E será que a gente está indo no caminho certo? Será que a gente pensou todo mundo certo? Então, é o que a gente chama hoje de medicina baseada em evidência, né? Tudo que a gente tenta fazer e aplicar para o paciente, a gente tenta se basear em todos os estudos que foram feitos antes. Sejam estudos clínicos, ensaios clínicos, testando uma droga nova, ou seja um estudo observacional, que você pegou uma parte da população, por exemplo, para estudar a prevalência de uma doença, ou para estudar o impacto de algum hábito de vida naquela população, por exemplo, tabagismo ou sedentarismo. Então, é um estudo que você não tem você não está aplicando uma droga nova ou uma metodologia de tratamento novo, mas você está observando o que está acontecendo ao longo dos anos, num determinado período do tempo, com aquela população. Isso deve ser muito interessante para a gente saber a hora de partir para novas tecnologias, não é isso? Sim, é importante. Por exemplo, o SUS tem um banco de dados muito rico, né, que é o DataSUS. Então, lá, se você for um cientista de dados, você consegue extrair a informação que você quiser. Por exemplo, quantos casos novos vamos supor, de artrite tiveram no Brasil em 2018? Então, pelo CID, ele consegue extrair idade, sexo, tudo direitinho. Mas tem que ser uma pessoa que sabe lidar com dados e sabe lidar com aquela linguagem do DataSUS. Senão não adianta. Exato, senão não consegue acessar aquele dado. Mas é um banco de dados que é livre. Se você for um norte-americano e quiser acessar os dados do DataSUS, você consegue. Ele não é fechado, porque muitos países têm o sistema de saúde, todos os dados do sistema público ou privado do país, mas não é permitido que você acesse aqueles dados. Só o governo tem acesso. Aqui não, é liberado para qualquer pessoa. Para fins de pesquisa é uma baita de uma ferramenta, né? E a gente tem usado muito. A gente tem usado muito para as novas publicações, porque o que está se dando... Até hoje a gente valoriza muito, é óbvio, a gente tem que valorizar os estudos clínicos, que é aquele que a gente aplica, por exemplo, uma droga nova num paciente e vê o resultado, se melhorou ou não melhorou. Esse é o essencial, a eficácia e a segurança, né? É seguro, porque às vezes, ótimo, o paciente melhorou, mas morreu, não adianta, né? Teve uma melhora, ficou 2 dias bem, depois... Não, aí não adianta essa medicação. Então, isso é um ensaio clínico. Colaterais, uma confusão danada. Isso, é que o benefício tem que ser sempre maior que o risco ou o prejuízo para o paciente. Isso é um ensaio clínico. Esses estudos observacionais que eu mencionei para você, a gente tem usado muito, porque como a gente tem um banco de dados muito grande e a gente extrai essas informações de lá, a gente pode falar, por exemplo, quantos casos novos de fratura de quadril na população com mais de 60 anos teve no Brasil em 2018. E com essa informação... Osteoporose. Isso, fratura por fragilidade, exatamente, certinho, Marcos. E com essa informação eu posso chegar no gestor e falar, olha, está tendo muitos casos novos de fratura. Será que o tratamento para osteoporose, que é antes de eu chegar na fratura, para evitar a fratura,
Está sendo efetivo? Tem acompanhamento alimentar, tem alguma droga que se dê para melhorar isso aí, né? Porque tudo baixa custo, não é verdade? Isso, porque medicina preventiva é o essencial, é o que a gente devia focar, né? Mas é como eu te falei, a gente ainda está pagando incêndio, a gente está... Não, está pagando a conta do que não se fez antes, né? Exato. Entendi. Exato. Pesquisa com relação a drogas novas. Tem muita concorrência, tem espionagem nos laboratórios, tem gente que é plantada lá dentro para saber em que estágio estão as pesquisas. Sei que isso não interessa muito para o telespectador, mas aí é uma curiosidade pessoal. Tá ótimo, Marcos. Então, quando a gente é funcionário de uma empresa que está desenvolvendo um medicamento, você tem todo um compliance, todo um código de confidencialidade, isso, a seguir. Né? Não é ético você sair de uma empresa e ir para outra para passar a informação da outra. Por exemplo, está desenvolvendo uma droga X ali e eu já sei metade do caminho para chegar. Você não quer fazer e aí a gente agiliza e lança junto e compete. Então, isso não é correto, né? Então, você tem todo... Mas a indústria tenta evitar a espionagem. Você que entende bastante dessa parte de tecnologia da informação, por exemplo, tem empresa que você não pode usar pendrive, né? Porque aquela informação que você está no seu computador, você não pode ficar passando para todo mundo. Que você passa no pendrive, perdeu no aeroporto, numa viagem, alguém pegou e falou, isso aqui é informação muito importante. Isso, né? Vale dinheiro. Exato. Então tem todas as ferramentas, instrumentos para você tentar evitar esse tipo de espionagem. Mas pode acontecer, né? Hackers, lembra que hackearam a Sony, descobriram um filme novo, quanto ganhava? Então, assim, pode acontecer, né? Tem todo um sistema para evitar, mas não é 100% seguro. A medicina é um negócio que sempre me fascinou, né? Porque a gente, na área tecnológica, quando a gente tem um problema, a gente resolve trocando peças, a gente resolve refazendo um projeto, modernizando alguma coisa, mas a parte de ciências humanas em que a gente lida com a saúde das pessoas, com o bem-estar, eu sempre fui muito impotente para isso, né? Eu fico vendo a facilidade com que a senhora lida com esses assuntos todos aí. Tem uma hora que cansa, que precisa dar uma paradinha, porque até para quem já tem isso no sangue, que quer um talento natural, a gente de vez em quando precisa dar uma parada para... Não sei se é para respirar ou para... tem uma expressão em inglês que fala put yourself together, né? Colocar as coisas reunidas e a gente ficar mais tranquilo. É verdade que isso existe ou não? Deveria. A gente deveria ter um período para descansar, para cuidar da gente como profissional da saúde, aí seja enfermeiro, médico, ou qualquer profissional da saúde que você pensar, Marcos. Mas o que a gente tem visto hoje na área da saúde, devido à demanda, papéis, né? Falta de gente, alta rotatividade, muito papel para preencher, muita coisa para fazer em sistema. As pessoas têm que se desdobrar, né? E gera burnout. Né? Então, o que a gente mais vê é profissionais de saúde se suicidando. Não aguenta a pressão. Tem tido todo um movimento, porque isso é bem visto nos Estados Unidos, né? E eles têm informação epidemiológica sobre isso, de que os médicos vêm se matando mais do que da população normal. Se você considerar a população médica versus a população normal, o índice de suicídio é maior na população médica, e isso deve valer também para os outros profissionais de saúde. Não tem uma chavinha que desliga, né? Não tem, não né? Tem. Vamos departamentalizar, isso não existe, né? Não tem. Então, o profissional da saúde carrega aquele peso de ter que ser eficiente, eu não posso errar, exato, eu não posso errar, e aquilo vai gerando uma angústia, uma ansiedade, uma depressão, e a pessoa pode chegar até o suicídio. Entendi. Há uma coisa interessante, quer dizer, triste, mas interessante, acontecendo também nas pessoas ligadas à área artística das emissoras de televisão de ponta também. O tal do burnout está criando um monte de problemas, dando... como é que a gente falava isso antigamente? Baixou o hospital, baixou a enfermaria. O pessoal está baixando a enfermaria. Excesso de desgaste, jornada de trabalho excessiva, falta de lazer.
e excesso de responsabilidade. Os sintomas e as causas são as mesmas, né? Sim, sim. O burnout é toda essa carga emocional, psicológica, independente da profissão que você está. Você tinha mencionado, eu falei dos profissionais de saúde, mas eu entendo que as pessoas que trabalham na aviação devem também ter muito burnout. Você acabou de falar do pessoal da área de TV. Entretenimento, artistas de novela, shows, cantores, aquelas agendas doidas de shows, né? O cara faz... Tá aqui de manhã, à tarde está em outro lugar e à noite em outro lugar. Faz 3 shows por dia, um absurdo. Aí é o que eu digo, você tem que respeitar o próprio corpo. E quem ensina muito isso pra gente, que eu também fiz acupuntura, é a medicina tradicional chinesa e também a Ayurveda, né? A medicina indiana, vamos dizer assim. Que você tem que respeitar o limite do seu corpo. Porque se você esgotar, você pode morrer. O corpo, ele costuma mandar umas mensagens, né? Manda! Só que eu vou perguntar isso para a senhora e em seguida a gente vai falar um pouco sobre aquelas doenças que são as doenças que ninguém fala, que só se referem a elas como aquela doença, né? No próximo bloco a gente vai fazer um intervalinho rapidinho e voltaremos já já com a nossa entrevista super esclarecedora sobre muitas coisas da medicina. O Abrindo o Jogo volta já já. Sua casa de cara nova, com detalhes que só tem aqui na Carlinhos Plásticos. Passadeiras a metro com as mais variadas estampas. Capachos personalizados. Pisos antiderrapantes, rendas a metro, plásticos em geral e seus acessórios. Lindas toalhas térmicas, você pode colocar uma por dia. Carlinhos Plásticos, 2243-5575, Rua do Imperador, número 42. Oi, eu sou a Mônica e essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Voltando com Abrindo o Jogo, a entrevistada de hoje, doutora Verônica Magalhães, dando um show aqui. Eu pergunto e ela responde. Eu estou até meio sem jeito aqui. Eu acho que eu vou pedir à doutora para tomar o meu lugar aqui. Eu acho que eu vou me aposentar. De jeito nenhum. Doutora Verônica, vamos voltar ao assunto do primeiro bloco. A gente estava falando sobre a sobrecarga de trabalho, sobrecarga... não é neurológica, sobrecarga de atividades interpessoais, atendimento dos profissionais de saúde, que estão causando até alguns casos de suicídio, alguma coisa assim. Como é que a senhora pode qualificar isso? Isso tem um porquê? Isso devia ser ensinado durante a parte de formação na faculdade? As pessoas perceberem o momento de pedir ajuda ou desenvolver uma espécie de, não sei, um serviço de auxílio psicológico, alguma coisa. O que a senhora, como profissional da área, vê como solução? O que a senhora enxerga? Olha, eu vou dar o exemplo da própria Faculdade de Medicina da USP, né, onde eu sou formada. Começou, se não me engano, há 1 ano e meio, por aí, 1 ano, muitos casos de suicídio de alunos
como eu te falei, a Alunos também. sobrecarga começa já também na faculdade, né? Muita coisa para estudar, muita prova para fazer, muita exigência, tem que ser nota alta, enfim. A própria cobrança pessoal, né? Eu preciso fazer, às vezes a minha família está se matando para pagar lá um lugar para eu morar perto da faculdade, para estudar direitinho, eu não posso decepcionar minha família, enfim. Eu tenho que ter um belíssimo de um currículo para arranjar um emprego, Exato. tem que ter notas. É super complicado. Então, devido a esses casos que houve de tentativa de suicídio dentro da faculdade, criou-se toda uma atenção voltada para os alunos de medicina. Já oferecia serviço psicológico para esses alunos e ficou assim mais aberto. Olha, se você estiver sentindo alguma coisa, procura. Não é feio mostrar fraqueza, não é feio mostrar que você está triste, está deprimido. Exatamente. Fala, conversa, abre, fala o que você está sentindo. A gente às vezes não, a gente erra, a gente falha, a gente cansa, né? É normal do ser humano. É que hoje a tendência você tem que ser perfeito, você não pode falhar, você tem que sempre responder, fazer acontecer e brilhar e postar no Facebook, no Instagram que você está feliz, e a vida não é isso, muito pelo contrário. Tem que ser uma estrela 24 horas por dia. Exato. Então, esse apoio psicológico tem sido dado e também eles criaram um projeto de mentoria dentro da Faculdade de Medicina e eu, inclusive, me coloquei como um trabalho voluntário de ser mentora de um dos alunos que tivesse interesse. Eles colocam o seu perfil, né, profissional, e essa orientação seria mais para a carreira, mas não tem como, você acaba entrando nesse processo também de orientar o paciente, de curta a vida, aproveite esse momento, a faculdade não pode ser só sofrimento, você tem que ter o período para estudar, mas também tem que ter o período para sua família, para o seu namorado, para sua namorada, para o seu noivo, para sua noiva, enfim. E eles também têm um serviço aí, esse começou na minha época, de tutoria. E o tutor tinha um grupo de alunos e dava esse tipo de orientação também. Todas essas ferramentas que têm sido usadas, eu acho que vai ter um resultado no sentido das pessoas procurarem mais ajuda em vez de achar que a solução é morrer. Entendi. Como é que fica isso na cabeça do profissional, né? Essa parte psicológica ela é muito importante, eu acho que até depois que a pessoa se forma. Por exemplo, eu me formei, eu conheço quase tudo que é necessário para que eu comece na carreira profissional, tudo muito bem, até que eu perco o meu primeiro paciente. É muito complicado. A senhora lembra desse dia? Eu lembro do meu dia, dos meus amigos, né? Porque a gente roda em todos os estágios, quando a gente está nos últimos anos da faculdade, aí já na parte prática. Essa sensação de impotência tem que vir, porque faz parte do aprendizado. Dá limite. Isso, entender que você não é Deus, você é um anjinho que está lá para ajudar o paciente a sofrer menos, a dar qualidade de vida, a instituir o tratamento e, quem sabe, esse paciente vai ser curado. Dependendo da doença, a gente sabe que não, mas, de alguma forma, saber que aquele paciente vai sofrer menos. Mas você tem que aprender a lidar com a morte. Isso que é complicado, né? Porque você entra na faculdade de medicina com 17 anos de idade. Você está se formando com 23. Então, com 23 anos, você já viu muita gente morrer. É uma experiência que as outras áreas, quando eu falo, por exemplo, em um engenheiro, como você tinha citado, ou um arquiteto, não tem essa informação. Exato. Né? E muita gente que não desenvolveu essa estrutura emocional para enfrentar isso, pode partir para o suicídio, porque não suporta essa situação. E é todo um trabalho que eu entendo que assim, não é de um dia para o outro você aprende a ser médico. É ano a ano que você vai lidando com essas perdas. E como as psicólogas falam, né, trabalhar esse luto é importante, não pode ignorar também, né?
você tem que saber, esse paciente morreu, eu fiz tudo o que eu podia por ele e nesse sentido eu me conformo, não é que eu me conformo com a morte, mas eu sei que eu fiz o que eu podia. O meu trabalho Mas foi há um cumprido. limite. Ninguém é 100%. Então, e que essa morte seja mais um aprendizado para eu saber que ninguém é permanente, ninguém é melhor que ninguém e que a gente tem que ser humilde. A morte é o melhor aprendizado, eu acho, para a humildade. O envolvimento pessoal do médico com o paciente, ele tem que ser evitado? Ou ele pode ser permitido até um determinado nível? Eu sempre tive essa curiosidade também, né? Porque parece que os médicos, depois de um determinado nível de prestação de serviço durante a carreira, eles ficam duros igual uma pedra. Mas eu tenho quase que certeza que isso é uma aparência. Não, Porque... não é regra. E eu vejo mais nessa geração mais nova o quanto eles estão juntos do paciente, você dá... Mais idealismo, mais... exato. Assim, o paciente é como se eu tivesse um familiar que estivesse doente. Como você gostaria que seu... fosse tratado. Exato, exato. Então... eu vejo, por exemplo, médicos super dedicados, aquele médico que morreu agora há pouco em São Paulo, né? Que foi assassinado, ele tinha um projeto super lindo de atender a população mais carente, que necessitava mais. Era simpático, né? Não tem explicação isso, né? Dá muita tristeza. Enfim, então eu vejo que a geração de médicos que tem empatia, né? Sabe se colocar no lugar do outro e sabe que quando ele for paciente também, né? Ele vai querer ser tratado daquela forma. Esse é o grande segredo, doutor? Eu acho que sim. Você pensa, como eu gostaria de ser tratada pelo meu médico? É assim que eu devo tratar o meu paciente. Doutora, eu vou fazer algumas perguntas que o pessoal de casa gostaria de fazer. Uhum. Por exemplo, meu pai morreu de câncer aos 65 anos de idade. Câncer é transmitido geneticamente? Eu vou morrer de câncer com a mesma idade? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber, Marcos, cada câncer é um câncer. Porque a gente generaliza e fala, ó, câncer. Mas calma, eu tô falando, é de um câncer de mama, é de um câncer de próstata, é de um câncer de intestino, eu tô te falando os mais comuns, tá? Sim. É de um câncer de pulmão. E a gente sabe que sim, tem a base genética. O quadro era fumante, partiu do pulmão, foi para a coluna e babau. 3 meses, faleceu. Provavelmente foi um caso de... Estou pensando aqui no quadro clínico que você está me descrevendo, um câncer de pulmão de pequenas células. Exercício. Isso. Uhum. Eu acho que foi um câncer de pulmão de pequenas células, que é um câncer de pulmão mais agressivo e que já dá uma metástase. Provavelmente isso que foi para a coluna dele foi o que a gente fala, né? O espalhamento das células cancerosas que vão para outras partes do corpo, que vai mais circulação sanguínea. Então a coluna é um desses locais, mas também pode ser cérebro, pode ser fígado. São as que se disfarçam e vão para a corrente sanguínea, não são percebidas pelo sistema imunológico e elas podem se alojar nos mais difíceis pontos. Exato. Só para dificultar o Exato. tratamento e acabar com a gente, né? E o que a gente diz é isso, que um câncer metastático é mais grave porque já espalhou, né? E aí você precisa de um tratamento mais agressivo, uma quimioterapia mais agressiva, mas é assim, a gente sempre tem que separar qual tipo de câncer que a gente está falando, porque hoje, quando você vai ver os tratamentos, você vê, cada semana, como a gente tinha comentado, sai um paper novo sobre tratamento de câncer. Então, às vezes eu estava usando uma droga, vamos supor, dar um exemplo para você, o olaparib, uma droga que eu estou usando para câncer de mama, de ovário. E aí descobriu-se que ele trata um tipo específico de câncer de mama, depois de vários estudos. Então, uma mesma droga está servindo para sítios diferentes e tratando bem esses sítios, por exemplo. Então, sempre tem que passar por avaliação médica para determinar o estágio da doença, sempre precoce, é o que a gente deveria trabalhar, né, com aqueles testes de screening, né, de prevenção. Então, para câncer de mama, por exemplo, o autoexame, a mamografia, a consulta anual com a ginecologista também para fazer o Papa Nicolau, para ver a questão do câncer de colo uterino.
O homem, o cuidado com a próstata, depois dos 45 anos, consultar o urologista para ver a melhor avaliação. Que às vezes o homem pode ter só um aumento da próstata, na verdade às vezes pode ser... Displasia benigna. Isso, a hiperplasia. Hiperplasia prostática displasia benigna. Isso. Ou pode já ser um câncer de próstata. Isso, hiper de aumento. Então, hoje a gente tem muito recurso na medicina, tanto para diagnóstico precoce, quanto para o tratamento de um quadro mais avançado, vamos dizer assim. Os próprios problemas da próstata hoje podem ser tratados por laparoscopia, alguma coisa assim? Ou mesmo fazendo um tratamento via uretra mesmo, você não precisa abrir a barriga para acessar a próstata. Entra um instrumento que tem uma câmerazinha e tal, e tem algum comando para poder fazer um corte, uma incisão, ou retirar material. Cada vez mais tem se valorizado e desenvolvido a robótica, né, para cirurgias e as cirurgias minimamente invasivas, que a gente chama, né? Então, às vezes, aquelas cirurgias que antes a gente precisava fazer um lapapenha, não, agora eu posso fazer por laparoscopia. Serrava, aí colocava um alargador aqui para, né? Que coisa. Então, a tendência da medicina é, graças a Deus... 3 anos sentindo as dores da cicatrização daquilo e da questão óssea, um negócio absurdo. Sim, mudava o tempo, doía, confusão danada. Mas graças a Deus tem se evoluído dessa forma. Então, está sempre em voga. O que a gente tem falado muito em medicina hoje em dia é a digital health, né? Aplicativo para tudo, o aplicativo controla minha frequência cardíaca, meu sono, eu posso saber quanto tempo que eu dormi, não dormi, a minha frequência respiratória. A robótica na medicina. Relógio novo agora da Apple, que é certificado pela, não sei se é pela Associação Nacional de Saúde dos Estados Unidos, um negócio assim, mede tudo, tira até... eletrocardiograma. Exato, então, e a gente está caminhando para isso, né? Esses que a gente chama wearables, né? Você já chega para o médico quase com o diagnóstico. Doutor, minha frequência cardíaca está alterando. Minha pressão estava assim, tal hora. Mostrou uma curva estranha aqui, está me falando que eu posso estar com uma arritmia. Aí o médico vai examinar, né? Toda aquela parte de exame físico, tirar a história do paciente, pedir os exames se for necessário, para validar aquilo que porque às vezes pode ter erro, né? É muito comum porque... Pensa, é um aparelhinho menor e não vale como um exame correto que a gente faz. Coloca os eletrodos no lugar certo. Isso, exato. A pessoa está lá... Exato, relaxada, deitada direitinho. Mas a tendência é essa, já faz uns 4 anos que tem se falado muito isso. Os wearables como base de dados também, a gente já tinha comentado isso, mas isso pode ser uma grande base de dados para a gente, a informação que esses wearables têm dado para a gente. A medicina, a robótica na medicina, quer dizer, o cirurgião nem toca mais no paciente, ele por controle, como se fosse um joystick, entre aspas, controla a cirurgia num ambiente totalmente estéril, então risco de infecção quase zero. E esses novos tratamentos cada vez mais modernos, imunoterapia, tudo que você imaginar, aí não só para câncer, mas para outras doenças. A senhora sabe que a maçã não cai longe do pé. Não. A senhora deve ter tido excelentes professores. Sim. A senhora mantém contato com seus professores ainda, depois de tantos anos de formada? Da faculdade de medicina, em áreas específicas, dependendo com o que você está trabalhando, sim. A gente... Pede um socorro eventual, né? Exato. Quando a senhora conversa com essas pessoas, eles falam de alguma diferença que até eles estão assustados com relação à evolução da medicina? Porque a gente está pegando uma época em que formou a sua visão de médica e agora a senhora, num campo em que hoje é uma médica de ponta, tratando com coisas que podem salvar a vida das pessoas amanhã, também deve ser consultada até por eles eventualmente, né? Para saber a quantas andam, né? Eles formulam algum tipo de opinião, se assustam, ou dizem que estão mudando até de ramo, ou que estão incrementando a sua atividade através das técnicas digitais, alguma coisa assim.
Olha, eles seguem aquela regra de quem estudou medicina e hoje em dia quem estudou muitas outras áreas, que é você vive estudando. Você fez medicina na vida ou outras áreas de saúde, não fala, agora estudei tudo que eu precisava. Não, amanhã já vai sair uma novidade. Então, eles seguem essa regra, tanto é que por isso que eles são professores, né? Porque eles têm que mostrar o que tem mais moderno, o que tem de mais avançado, exatamente, o que está sendo desenvolvido, o que está em pesquisa, o que eles acham, porque daí a experiência deles dá aquele feeling, né? Eu acho que isso vai para frente, eu acho que isso não. Entendi. Né? Então, estão sempre se atualizando. Então, você sempre está num congresso internacional, sempre está trazendo novidade. A senhora teve recentemente num congresso internacional também? Olha, o último congresso internacional que eu estive foi de osteoporose. Lá era um congresso da empresa em relação à osteoporose e prevenção secundária de fratura. Lá em Barcelona foi em outubro. As pessoas têm uma ideia assim, muito simples com relação à osteoporose. E não, vou tomar vitamina D, vou tomar cálcio, não sei o quê, fazer síntese da vitamina D, apanhando o sol, está resolvido? Não, depende. Você tem que fazer toda aquela avaliação para ver o seu risco de fratura. Porque por que a gente trata a osteoporose? Ah, para deixar o osso mais forte. Mas por que você quer deixar seu osso mais forte? Para evitar a fratura, porque é a fratura que vai me dar problema. Por exemplo... Porque se quebra com facilidade, vai consolidar com muita dificuldade. Não é isso? E o pior, as sequelas de uma fratura. Quando a gente fala de fratura do quadril, depois de um ano, 20% das pessoas morrem. Porque alguma coisa vai para a corrente sanguínea? Alguma complicação, por exemplo, tromboembolismo pulmonar, ficou muito parado por causa depois da cirurgia. Os trombos, né, os coágulos vão... Foi para o pulmão, morreu, ou infecção. Trombose pulmonar. Ou escara, abriu escara, porque ficou muito tempo acamado. Exato, ou pneumonia, porque o velhinho ficou muito tempo deitado. Água na pleura. Exato. Todas essas questões relacionadas à complicação e às vezes não à fratura em si. E 80% fica dependente. Exato. Ou precisa de ajuda, por exemplo, para fazer alguma atividade de vida diária. Por exemplo, tomava banho sozinho. Não, agora tem que ter alguém para ajudar ou tem que tomar banho sentadinho na cadeira de banho para não cair de novo e quebrar. E dependendo da situação física do paciente, é contraindicado até operar para substituir a área quebrada ou botar reforço. O ortopedista tem que avaliar as condições clínicas do paciente, que se já for um paciente com muita comorbidade, é difícil cirurgia de quadril que você não opera, porque você é uma fratura grave. Mas, às vezes, dependendo da condição do idoso... Cabeça do fêmur, né? Confusão. Dependendo das condições clínicas do idoso, tem que, às vezes, pode ser o caso de não operar, mas aí pelas condições clínicas, porque teria indicação, vamos dizer assim, da cirurgia. Aí o ortopedista avalia, o clínico geral Mas avalia. aí a parte preventiva, então, é fundamental, né? Não, o ideal era fazer a prevenção. Então, por exemplo, as mulheres, quando entram, né, na menopausa, fazem aquele segmento direitinho com a ginecologista. E o ideal é sempre fazer a avaliação com a densitometria óssea, né? Calcânio. E a densitometria, o ideal é aquele exame que a gente fala, a densitometria central, que avalia coluna e quadril. Entendi. E aí vê a perda em relação à população normal. E aí uma perda óssea significativa que leva ao diagnóstico de osteoporose, aí necessitaria de tratamento justamente para evitar a fratura. Se eu saturar a pessoa de vitamina D, eu resolvo o problema? Não, se for uma perda óssea muito grave, a vitamina D é super importante, porque é ela que faz a gente absorver o cálcio para os nossos ossos, mas só a vitamina D sozinha não trata a osteoporose. Saturar de cálcio resolve? Também sozinho não resolve, porque Então você já tem o diagnóstico de osteoporose, exatamente. De ações, né? A questão nutricional, o paciente estar pleno e suplementado em cálcio e vitamina D, fazer atividade física, que é super importante, a carga que você dá para o músculo vai, entre aspas, responder lá no osso e deixar ele absorver mais cálcio e ficar mais forte. Evitar o tabagismo, que está relacionado com um risco aumentado de fratura, evitar muita bebida alcoólica, mais de 3 doses por semana, porque isso também está relacionado com o aumento do risco de fratura. E o medicamento, que aí o médico vai avaliar qual que é a melhor opção para cada paciente.
Tem algum tipo de doença que tem como efeito colateral a osteoporose? Sim, existem o que a gente fala osteoporose secundária. Então, por exemplo, a artrite reumatoide em si já é um fator de risco para o paciente desenvolver osteoporose e ter um risco aumentado de fratura. O uso crônico de medicamentos que a gente chama de corticoide, porque esses medicamentos eles levam a uma perda de massa óssea. Outros medicamentos também que podem causar uma perda de massa óssea, mas aí é menos falado, porque o corticoide que tem um uso mais crônico, né? Mas também os antirretrovirais, os anticonvulsivantes também podem gerar uma perda de massa óssea. Só. Então até os medicamentos contra a AIDS e tal... Podem gerar uma perda de massa óssea considerável. Independente da idade? Independente da idade. E isso é um tema, porque se você está usando cronicamente, né, seu organismo está sofrendo o efeito cronicamente daquela medicação. Então, hoje, o que está muito em pauta e sendo discutido em congressos é justamente a osteoporose no paciente em tratamento para HIV. Quantas horas por dia a senhora estuda? Nossa, boa pergunta. Acho que a gente chega no trabalho e já está estudando. A gente chega por volta das 9, sai do trabalho, umas 17 horas a gente está estudando. A gente estuda umas 8 horas por dia quando a gente é médico, porque cada paciente e cada novidade que a gente tem, às vezes tem que parar para estudar Exato, ler um paper novo, ler uma informação nova, mas de onde saiu isso, de onde veio esse efeito colateral. Toda hora você está estudando. A senhora consegue eventualmente ter uma vida social tranquila, costuma passear e consegue? Tem que tentar por causa da sanidade mental, né? Então, fim de semana você tem que encontrar os amigos, sair com a família, estabelecer... Hoje em dia se mostra que o relacionamento social é super importante para tratamento, seria para a vida normal, né? De pessoas sem alguma doença, exato, sem uma doença. E para as pessoas que têm doença, por exemplo, um Alzheimer, algum outro problema de saúde, que é super importante esse contato social. A senhora falou em Alzheimer. Alzheimer já está bem definido como uma doença que tem sintomas precisos e que podem ser combatidos de forma eficaz, ou ainda tem muita coisa incerta com relação ao Alzheimer? Olha, tem se estudado muito, sempre, né? Porque é um desafio. A partir do momento que a população começou a viver mais... começou a surgir os casos de demência. Então, existem aqueles testes básicos, ou aquela percepção da própria família, né? O velhinho está mais quietinho, lembra de coisas muito antigas, mas não lembra de coisas recentes. Está se perdendo, foi para o centro da cidade de ônibus, não sabia qual ônibus pegar para voltar para casa. Então, tudo isso vai gerando um alerta, né? Mas, às vezes, só chega no médico, no neurologista ou na neuropsicóloga, quando já está realmente estabelecido o quadro. Mas esses sinais prévios de esquecimento tem que chamar a atenção dos familiares, das pessoas que vivem com o idoso. Existe alguma medicação preventiva? Preventiva, o que tem se falado muito é a dieta saudável, né? Para tudo, né? Para prevenir qualquer problema cardiovascular, cerebral, qualquer problema no nosso corpo. É uma dieta saudável, então evitar carboidratos simples, comer mais alimentos integrais. Aquela dieta do Mediterrâneo, né? Com bastante azeite de oliveira, peixe... evitar refrigerante, tomar mais água, saladas, verduras, legumes, frutas, ômega 3. Então, essa dieta tem se mostrado muito boa como prevenção para evento cardiovascular, para demência e atividade física, né? Baseado nisso que a senhora está falando, sempre em boa dieta e as coisas saudáveis, o ser humano está se matando, então, né? Tá. À medida que eu fumo, bebo exageradamente, não faço atividade física e como, entre aspas, o que a gente... né? Um monte de porcaria. Junk food, né? Eu adoro fritura, batata frita, pastel. Ok, não pastel do Japão ali da esquina, um espetáculo, né? Exato. As nutricionistas, elas orientam, né? Não é que você vai se restringir totalmente, nunca mais posso comer um brigadeiro.
Mas não é todo dia que você vai comer um brigadeiro, né? Porque vários desses componentes que a gente come, principalmente as gorduras saturadas das frituras, né, podem gerar problemas de saúde graves, né? É bem impactante para a gente os problemas cardiovasculares na nossa população, né? Muito infarto. E parece também que alguns tipos de alimentos defumados também são cancerígenos. Tem alguma confusão aí com relação a isso. As nutricionistas não proíbem, por exemplo, eu adoro salsicha. Ok, você pode comer salsicha, mas você não vai comer todo dia, toda hora, né? Virar a única fonte de nutrientes, exato. né? Você tem que ter os pequenos prazeres da sua vida. Não vai deixar, adoro um vinho. Pequenos. Exato. Pequenos prazeres. Exato. Um vinho, um doce. Você não vai deixar de comer essas coisas que nos dão prazer. Mas o ideal é que no dia a dia a gente tenda a comer as coisas mais saudáveis para evitar esses problemas de saúde. E, como eu falei para você, praticar atividade física. Eu estou sedentário, estou precisando tomar vergonha e fazer isso aí. Doutora, olha, fiquei assustado. Não houve uma pergunta que eu fizesse à senhora que a senhora não respondesse de pronto e de forma elucidativa, prática. E, olha, gostei muito. Eu acho que na próxima encarnação eu vou querer ser igual a senhora. Exagerado. Você é médico, eu vou tentar aprender, porque eu acho isso muito bacana. Queria agradecer a presença da doutora Verônica Magalhães e de forma muito esclarecedora e de forma simples, singela, direta, trouxe à baila todos esses conhecimentos aí para que vocês de casa possam se balizar aí para ter uma vida mais saudável. Vejam as nossas reprises logo após as nossas outras atrações. Eu vou pedir à doutora Verônica que se despeça, porque eu espero que ela, nas próximas vezes que vier aqui a Petrópolis, nos dê o prazer da sua presença aqui. Doutora, a senhora pode se despedir dos telespectadores. Obrigada, Marcos, pela oportunidade. Obrigada pela atenção de vocês. Espero que eu tenha conseguido esclarecer as dúvidas e qualquer coisa eu estou à disposição. Pessoal de casa, vocês já viram que a doutora não é fácil, não. Bate um bolão, sabe tudo. E pesquisando novos remédios para novas doenças e estando na vanguarda da medicina, a gente sempre pode ter certeza que vai ter um profissional atualizado e de ponta. Queiram-me bem, vejam as reprises e a gente vai se vendo por aí. Um grande abraço, tchau, tchau.